Olá, torcedor! Olá, torcedora! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Esportices Blogcast. Estamos começando aqui a nossa live no Instagram para falar sobre a situação do esporte, para falar sobre o momento atual da equipe rubro-negra, 48 horas depois da conclusão da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Sport fracassou pelo segundo ano seguido no objetivo de subir para a Série A do futebol brasileiro. Curiosamente, terminando na mesma posição que terminou a temporada passada, em sétimo lugar. Sétimo lugar, né? Uma proeza realmente que é de entristecer e deixar realmente revoltado o torcedor rubro-negro. Mas a gente vai ter muito tempo para debater sobre isso. Nós vamos falar sobre a situação do clube, vamos falar sobre essas primeiras mudanças, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito para a próxima temporada, porque vai ser uma temporada ainda mais difícil do que foi essa. Uma temporada onde o esporte vai ter que praticamente montar uma nova equipe, porque muitos poucos jogadores devem ficar em relação a um ano. Então a gente vai ter um ano realmente ainda mais difícil do que tivemos nesse ano, que já foi um ano super complicado. Nosso comentarista Matheus Ximenes aqui, meu parceiro aqui de projeto, e ele já está aqui no ar aqui. Vou deixar que ele dê aí as saudações aí ao torcedor rubro-negro e depois a gente vai ter tempo para falar uma coisinha aqui para os nossos seguidores. Vai daí, Matheus. Boa noite. Saudações rubro-negras, torcedor do esporte. Quem vos fala é Matheus Ximenes, do Esportes Blogcast. Então, torcedor, a gente veio depois da passada aí, o sofrimento aí que a gente teve nesse final de semana. Vamos lá para o que importa, né? Que é pensar agora no futuro e focar agora na temporada 2024. Bora, embora. Vamos falar. É isso aí. É isso aí. Lembrando que a gente está chegando agora aqui, está assistindo a live aqui com a gente, por favor, mande perguntas, mande comentários, participe com a gente, interaja aí, por favor. Vamos fazer aqui um debate legal aqui com a galera, né? Quem quiser, tiver pergunta, quem quiser mandar seus comentários, fique à vontade. Aqui a gente não tem rabo preso com diretoria nenhuma, aqui a gente tem Que a gente vai total tocar liberdade nesse ponto, aqui, a gente vai tocar nesse ponto também, que tem algumas coisas para falar. sem dúvida. Torcedor, antes de tudo, eu queria só explicar uma coisa. Hoje a gente fez uma postagem no Instagram explicando aí para os nossos seguidores e no Twitter também sobre os próximos passos aí do Esportistas do Blogcast. A gente está com alguns projetos em mente aí para 2024. A gente está pensando aí em novos projetos. Isso não quer dizer que o Esportistas vai acabar. Ele vai continuar existindo. O que acontece é que a gente vai repensar um pouco qual é o papel dos esportistas hoje na mídia alternativa do esporte. A gente sabe que, infelizmente, algumas mídias, alguns canais, infelizmente, têm um privilégio sobre outros, que a gente não consegue entender muito bem o porquê. Eu não vou citar nomes, quem conhece e quem segue sabe muito bem quem são esses canais que têm mais acesso que outros, e que tem, infelizmente, um privilégio maior com a assessoria do clube do que a gente. Nós sabemos que somos um canal ainda pequeno, comparado a outros. Nós não temos tantos seguidores como outros perfis aí que cobrem o esporte, que fazem um bom trabalho, fez isso também. Mas a gente gostaria, acho que a gente faz um papel legal, que tem um bom reconhecimento entre as pessoas, e a gente vai estar tentando repensar qual é o papel dos esportistas a partir do ano que vem. A gente não fica para trás em quesito de passar a notícia para o torcedor e para quem nos escuta também, porque tem muitos torcedores aqui que nem são torcedores do esporte em si, mas nos acompanham, Sim. porque realmente curtem a forma com que a gente trabalha e divulga e propaga a notícia do esporte. Mas independente de qualquer coisa, como o Gustavo falou aí, 2024 a gente planeja, a gente já começou com o planejamento para o início de 2024, visando e não deixando de lado os esportistas.
vale salientar, o Esportistas vai ter uma repaginada que a gente ainda não conseguiu. A gente ainda está conversando para ver o que vai ser melhor tanto para a gente como para o próprio torcedor. Sim. A gente vai dar muito mais espaço ainda para o torcedor falar, mas enquanto o Esportistas não tem um rumo definido, a gente já tem uma definição do que fazer para a temporada 2024 em diante, que é o que a gente vai, se você me permitir, ao final dessa Vamos deixar no final, Matheus. Aí no final a gente dá uma comentada. Não vamos comentar tudo, mas vamos dar pelo menos. Vamos dar só uma pincelada inicial aí do que é que a gente está pensando fazer. Exatamente. Mas fiquem tranquilos, torcedores. O Esportistas não vai acabar. Ele apenas vai ser repaginado. Ele vai ser repaginado. E garanto, nós vamos ser muito mais críticos do que já somos até hoje. É porque a gente não tem, repito, rabo preso com a diretoria atual, nem com a passada, muito menos com a diretoria passada. E o que a gente quer para o ano que vem é ano de eleição. E eu gostaria já de fazer um apelo à torcida aqui. Não deixe não cancele seu título de sócio, porque ano que vem é ano de eleição. Então, se você está insatisfeito com os rumos do esporte, a hora de mudar é agora. Exatamente. A gente não pode ter uma eleição do tamanho da torcida do esporte apenas com 5.000 pessoas indo votar, 4.000, 5.000 pessoas. A gente precisa ter mais, a gente precisa ter 10, 15 mil eleitores para votar, que é justamente para dar credibilidade. E justamente para mostrar para esses grupos, que são dois, que se revezam no poder há décadas dentro do esporte, que há uma alternativa. E é justamente essa alternativa que a gente vai apoiar. A gente está cansado de ver o grupo de lá e o grupo de cá. E o esporte estagnado. Estagnado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, pode ter certeza que ano que vem o Esportistas vai ser um perfil ainda mais fiscalizador sobre os rumos do esporte, porque ano que vem nós vamos ter uma temporada duríssima pela frente. Uma temporada muito dura, com muita dificuldade, porque um planejamento financeiro que se tinha para 2024 não tem mais. Exatamente. Não tem mais. Agora é um planejamento totalmente diferente. O retrofit, que era a grande bandeira aí de Yuri Romão, não vai sair do papel. O que vai sair do papel vai ser ali uma reforma necessária na parte elétrica, no gramado, porque aí realmente é um estádio velho, muito velho, e que precisa disso, né? Tem que se fazer. Mas não é aquela reforma que ele tanto propagandeou aí que ia fazer e que ia até levar o esporte para jogar na Arena de Pernambuco, né? O ano inteiro. Provavelmente o esporte vai passar apenas aí 2, 3 meses no máximo, jogando fora de casa. Mas vamos lá. Tem tema para... Queria trazer aqui a mensagem de Claudevan 13, nosso seguidor aí. Saudações, torcedor. Vejo aqui que ele não é torcedor do esporte, ele é torcedor do rival. Não, o Claudevan é um grande amigo meu, não é torcedor do esporte, mas é um seguidor do esporte. Ele fala aqui, boa noite, amigos. Mesmo como torcedor do rival, foi uma vergonha o que foi feito. O trabalho dos caros amigos devem continuar. Um forte abraço a vocês e viva o futebol pernambucano. Muito obrigado aí, Claudevan, pela mensagem. A gente leva isso muito pro coração de verdade, porque esse ano foi um trabalho muito duro, principalmente pra gente que faz parte da mídia alternativa do esporte. Sim, é uma coisa muito, muito difícil, porque a gente não consegue ter informações. A gente conseguiu algumas informações esse ano que foram muito importantes, por assim pensar, por assim falar, que foi a ida do Riquelme para o Internacional. Internacional, né? Do Peglo. A gente conseguiu essa notícia aí, esse furo de primeira mão, graças ao nosso querido amigo aí, o Will. Grande Will. Um abraço, saudade. Com esse furo de reportagem que horas após foi divulgado na grande mídia aí. Mas é verdade. A gente vai seguir. Quase em tempo real. Exatamente. A gente estava gravando o Esportistas quando vazou. Quando estourou a notícia. Mais ou menos umas duas horas depois, a gente já estava com essa notícia engatilhada. E algumas horas depois, postaram a notícia
E o bom foi que no programa, mesmo que ele pegue um ar no dia seguinte, mas ele tinha detalhes que a matéria não trazia. Ele tinha Exatamente, alguns detalhes que exatamente. a matéria não trazia. Mas vamos lá, Matheus. Vamos lá. Primeiramente, eu queria saber de você o que é que a gente pode fazer. Um breve balanço dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O que é que, se você tivesse de apontar, qual foi o maior pecado do esporte nessa Série B? O que é que você apontaria como a maior falha do esporte A nessa maior competição? falha, eu acho que o comodismo. Fomos com um time não, uma instituição. A gente pode falar assim que fomos uma instituição que viveu de 18 jogos de forma cômoda, total. Achou que em um turno a coisa estava resolvida. Exatamente. Foi o que a maioria dos torcedores achavam também que o esporte ia. E realmente, todo mundo achava por conta do ano que o esporte teve. Começamos Sim, um ano muito forte. A gente pode ver até agora, vi notícias aí falando, se concretizando. É chato de você ver e quando chega no final, no ápice de tudo, que era para ser um perfeito, a gente teve uma queda de rendimento inacreditável. Mas a gente eu, continua sendo o time com mais gols no mundo na temporada, com 128 gols. Por incrível que pareça, a gente está por na frente, incrível que pareça, por cara. incrível que pareça. E também somos o time com mais vitórias dentro de casa. 38 estamos à frente de Palmeiras e Flamengo, que jogam a Série A do brasileiro. E mesmo assim, nós não conseguimos o acesso. É muito difícil você pegar, fazer um balanço de como foi o ano do esporte. Então, fomos campeões pernambucano, chegamos numa final da Copa do Nordeste, foi jogos muito duros. Conseguimos bater de frente com o São Paulo, lá no Morumbi, que foi a primeira e única vez que o Sport conseguiu ganhar fora no Morumbi contra o São Paulo. Foi nesse ano, infelizmente, nos pênaltis, não conseguimos passar para a etapa, mas a gente pode dizer que conseguimos ganhar do campeão da Copa do Da Copa do Brasil Brasil. de 2023. É difícil, cara. É muito difícil de Inexplicavelmente, entender. Matheus, inexplicavelmente nesse jogo, o Sport entrou com 3 zagueiros e fez uma de suas melhores partidas na temporada. Sabe quando o Anderson Moreira utilizou esse esquema novamente? Nenhuma vez. Nunca, Nenhuma nunca, vez. nunca. Nunca, né? Depois disso, ele não utilizou esse esquema nenhuma vez. O que deixa, talvez, o que me deixa mais revoltado do trabalho que ele fez. Que foi um trabalho que realmente não se aproveita no final nada. Nada. Simplesmente Nada. 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 Não fica nada. Nada. É um sentimento, Concordo com eu você. vou dizer a você, é um sentimento de terra arrasada para ficar pro próximo treinador. Eu acho E, que já se falaram alguns nomes aí. Principalmente se tocou no nome do técnico do Mirassol. Em numa possível contratação Moza Mozart Santos. Santos, mas eu acho muito difícil que Mozart Santos, até porque ele não tem, eu acho que as características dele para comandar o esporte hoje, pelos jogadores que o esporte tem, acho muito difícil, mas vale ressaltar que o nome principal que todo mundo vem falando de um tempo para cá é no nome novamente de Eduardo Batista, para novamente ser o comandante do Que esporte. E infelizmente só renovou o contrato. Infelizmente renovou o todo contrato. mundo esperava que isso iria acontecer, mas não aconteceu, porque estava naquela de se o Novo Horizontino subisse, ele provavelmente não ficaria, Sim, sabe? O Novo sim. Horizontino subiu, então a gente achava, o torcedor ainda achava que ele ia assinar um contrato com o esporte, mas o Novo Horizontino foi bater de frente e renovou o contrato com ele por mais uma temporada. Vamos combinar que pesa muito a vitrine paulistão aí nessa história. Né? Totalmente. Pesa muito a Totalmente. vitrine do Campeonato Paulista nessa história. É o principal campeonato estadual do Brasil, então qualquer treinador quer trabalhar lá. Então a gente sabe que Eduardo não ia trocar um trabalho onde ele tem zero pressão praticamente de torcida para vir esquentar a cabeça aqui no esporte, que ele conhece bem, que ele sabe muito bem quem são as pessoas que estão aqui. Mas Eduardo é um cara esperto. Eduardo, ele analisou o ambiente e certamente eu acho que ele não viria para cá. A mesma coisa que falaram o nome de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos não vai sair do Paysandu, não vai trocar a estabilidade que ele tem no Paysandu para vir para o esporte. Não Muita vai. dor de cabeça. Realmente, o técnico que abraçar a ideia e a filosofia do time, do grupo,
aqui, ele tem que estar muito ciente da bomba chiando que ele vai pegar. Porque ele vai vir aqui para um clube que é realmente gigante nacionalmente falando e que tem uma torcida que cobra bastante. Então, um técnico que se disponha a viver na pressão, ele tem que estar ciente de tudo isso. São vários fatores que influenciam na contratação. Agora, de verdade, eu espero que o Sport traga um técnico que seja novo, mas que que consiga implantar uma filosofia totalmente diferente da de Henderson. Porque Henderson o perfil de Moza, acho que meio que se encaixaria nisso que você falou. Eu não sei. Mas, ele é um ótimo, assim, é um cara novo, Isso. é um cara novo. Fez um bom trabalho no Mirassol esse ano. Terminou na frente aí com o Mirassol em sexto colocado. Sim, na frente do Sport. Sim. Mas a questão é, será que Moza estaria pronto para aguentar a pressão que vai estar aqui? Porque é evidente que a torcida do Sport vai querer um título no primeiro semestre. Ou do Pernambucano ou da Copa do Nordeste. Isso é algo óbvio. Não tem dúvida nenhuma que a torcida vai querer um título no primeiro semestre. E vai exigir o acesso. Ano que vem o acesso vai ser uma obrigação praticamente do Sport. Mas é uma obrigação. Se ano passado era uma coisa difícil, porque você tinha Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio, aí tudo bem. Era considerada a Série B mais difícil de todos os tempos. Por ter vários times campeões do Brasileirão. Sport, Bahia, Cruzeiro, todo mundo, Vasco, todo mundo junto. Então já complicava, já era uma situação que era um campo de guerra. A gente não sabia quem ia subir. Pois é. Esse ano foi completamente diferente. O Sport era o maior time da Série B. Mas, infelizmente, falhou. E a gente fica. Agora, em 2020 e 2024, a pressão vai ser ainda maior. E a gente ainda não sabe quais vão ser os outros dois times que vão cair da Série A para a Série B. Pode cair um grande, pode cair um Cruzeiro, pode cair um Vasco. Pelas estatísticas, faltando 3 rodadas para se acabar, eu acho que provavelmente a gente vai encontrar a Juba em 2024. Pois Vamos encontrar o Bahia aí, vai ser um confronto muito, muito pegado. Pois é. Vão ser 3 times nordestinos batendo de frente. 3 times grandes batendo para tentar voltar. Que é o Sport, Ceará e Bahia. Sport, Ceará e Bahia, claro. E aí você tem ainda você pode ter um Curitiba que vai vir muito forte para a Série B no ano que vem. Você tem o América, que é um time organizadíssimo, que é um time bem estruturado, que vai querer voltar. Vai ser um time chatíssimo para jogar a Série B. Goiás também, provavelmente. O Goiás também caindo aí, vai ser um time chato também de se enfrentar. Quer dizer, amigo, quem pensa que a Série A B no ano que vem vai ficar mais fácil, se engana. E o que piora ainda mais é o fator logística. Porque ano que vem nós temos mais 2 estados. Duas viagens para o norte. 2 viagens para o norte. 2 estados. E pegar o Pará e pegar a Amazônia. E jogar no Amazonas. E ainda você vai jogar em Brusque, contra o Brusque, Santa Catarina. Exatamente. São viagens totalmente cansativas e demoradas ali. É difícil. Vai jogar com a Chapecoense, em Chapecó, outra viagem também dificílima também. Gostaria aqui de mandar saudações aí. Paulo Vitor, PV, tricolor, mas eu já tô ligado na dele, mas saudações, PV, saudades aí, irmão. Mas é isso. Vamos lá, vamos em frente. Eu vi antes uma pergunta que o Claudio fez, perguntando se as contratações de Love e de Diego Souza era meio que uma certeza que o Sport já estava se achando que ia subir. Olha, por Wagner Love é difícil de falar porque ele já estava aqui, né? Ele já estava aqui. Sim. E infelizmente o Wagner Love do primeiro semestre foi um. O Wagner Love do segundo semestre era outro. Totalmente diferente. A gente teve a incerteza dele no final de 2022, início de 2023, porque era incerto se Wagner Love ia continuar aqui ou não. Passou praticamente dezembro e janeiro sem dar nenhuma resposta. E depois ele fechou o contrato com o Sport até o final de 2023. Finalizando agora, a gente realmente não sabe o que é que vai acontecer. A questão de Diego Souza, a gente falava sobre isso antes de acontecer, que a gente não sabia como é que Diego ia chegar.
que condições, a gente sabia das condições físicas, assim, né? Porque o cara passou desde março sem jogar e vim praticamente 5, 6 meses parado, de lesão, de uma cirurgia. É complicado, mas todo mundo sabia o que podia acontecer. E a gente sempre tocou no ponto que Yuri e a sua diretoria não poderiam usar a contratação de Diego Souza como cortina de fumaça para o que poderia acontecer ao decorrer da Série B. E o que aconteceu? Que aconteceu? E aconteceu. E o que é que aconteceu? Simplesmente nós não tivemos êxito nenhum. Conseguimos, o Diego fez um gol, que foi contra o ABC, jogando lá em Natal, e que só foi isso. Só foi isso. Só. Agora, eu acho que a temporada achar que se Diego Souza não tivesse sido lesionado, se Diego não viesse lesionado, poderia ajudar bastante, porque o tempo que ele passou parado foi o tempo que a gente perdeu dinheiro. Claro. O dinheiro é muito grande. Eu sei que o contrato que o Sport fez com ele foi de produtividade e a gente não sabe salário agora. Baixo. Salário baixo em relação ao nome que Diego Souza tem no mercado, que para ele foi o último ano de carreira dele. Não sei, de verdade, o que é que o Sport e o que Diego vão acordar para a próxima temporada. Se realmente... A notícia hoje é que ele já se despediu da diretoria e não vai voltar. Então, a gente já se despede de Diego. Não sabemos agora se realmente vai ser uma despedida do futebol ou se algum outro clube vai se interessar por ele. Eu acredito que não, Matheus. Eu acredito que vai ser muito difícil que o Diego Souza continue jogando. Eu acho que pela situação... Na entrevista coletiva dele, ele deixou claro. Era a última apresentação dele. Total, do Last Dance, total. Veio pro Last Dance. Acho muito difícil que ele vá voltar a jogar. Acho que agora ele realmente vai... Não que realmente ele esperava... O corpo não dá. Ele ia continuar. O corpo quando pede, não tem condições. Obrigado não tem mais... pelas oportunidades, pelas alegrias que ele nos deu. Mas, infelizmente, essa última passagem dele aqui não foi satisfatória. Foi um erro. Exatamente. Não foi... Eu acho... É difícil, porque quando a gente vive num momento de puro êxtase, que o torcedor estava vivendo, o torcedor rubro-negro estava vivendo um momento de casamento, praticamente perfeito. Estávamos na liderança, passamos 26 rodadas. O Sport foi o único clube, eu acho que foi o único ou o terceiro clube na era dos pontos corridos que passou 26 rodadas e mesmo assim, não, foi o primeiro, porque o Criciúma e eu acho que o Vila Nova passaram 25 e o Sport bateu esse recorde. Passou 26 rodadas no G4 e chegou no final, não teve o acesso. Isso é o que mais me deixa... É uma mistura de frustração com ódio mesmo. Hoje eu posso dizer que aquele momento do vídeo que eu fiz, que a gente postou, foi ali, eu deixei o ódio de lado e falei com tristeza. É realmente um momento de tristeza que a gente viveu. Mas é isso. Bola pra frente. Eu acho que até as cenas do torcedor no sábado, na Ilha do Retiro, eu acho que era a cara da torcida resumir o ano do Sport. Você vê muita gente ali terminou o jogo, todo mundo olhando para o nada, assim, para não entender o que é que aconteceu. Como é que tudo se destruiu em um turno? Né? Em coisa de 3, 4 meses, toda aquela campanha sólida, todo aquele bom futebol que a gente vinha mostrando, acabou. O melhor futebol assim, apresentado no Brasil, que a gente tinha, não existiu mais. Em 4 meses, sumiu. É muito difícil entender, de verdade. É muito difícil entender o que foi que aconteceu, porque a gente sabe da situação de Henderson. Um cara muito teimoso, não escutava, a sua própria torcida ele não escutava, fazia substituições totalmente desnecessárias, contava com jogadores totalmente desnecessários, como Gabriel Santos. É muito difícil. Eu sei que Gabriel Santos passou um turno inteiro sem ser relacionado para jogar, e nessa última oportunidade ele teve, provavelmente foi o último jogo dele, assim exposto a camisa do Sport. Não, ele já está no Rio de Janeiro, inclusive. Já pode voltar, pode ficar por lá mesmo. Já samba, carnaval. Postou stories, menino da galera aqui. Jogadores já...
Fabrício Daniel já postou. Fabrício Daniel também já postou. Também, que ano que vem volta para o Coritiba. Ano que vem o Coritiba tá na Série B, joga contra o Sport. Era um jogador. O Cariús também. E o Cariús a gente já tinha pensado, né? Isso aí. Mas a gente pode contar aqui como erros. São erros que Sim, a gente teve. Não tem a dúvida. Porque, começando por Igor Cariús, se todo mundo sabia. Não, vamos começar primeiro com o Juba. Vamos fazer uma retrospectiva do ano do esporte. Porque se o esporte sabia que existia uma possibilidade, e que a possibilidade era gigantesca de Juba sair, deixar a ilha, qual era do esporte? Vamos para o mercado. Vamos procurar um meia de qualidade no mercado para repor uma possível saída de Juba. Aí o que é que aconteceu? Mas quem foi a reposição que veio? Eglo. Suspenso 10 jogos de suspensão, ficou aqui praticamente um mês sem fazer nada, e quando estreou foi esse futebol patético que ele mostrou aqui no esporte. Praticamente não se viu nada. Foi uma situação muito bizarra, porque Juba saiu de graça. Sim. A chance que o Sport tinha de fazer uma moeda com ele, que era ganhar, o Sport estava pedindo 4 milhões, e eu acho que o Bahia ofereceu até 3.700, alguma coisa assim, e o Sport não quis aceitar. Mesmo assim, o cara saiu de graça. É melhor sair com o dinheiro na mão do que nenhum. A justificativa que eu ouvi de um dos dirigentes do esporte sobre isso é que eles tinham medo de como a torcida ia reagir. A torcida já reagiu, já estava reagindo. Porque achavam que, fazendo o Juba sair antes, a coisa poderia piorar. O time poderia cair, despencar tecnicamente. Mas se a gente for recordar, os últimos jogos de Luciano Juba foram péssimos. Péssimos. E hoje ele continua mostrando esse futebol péssimo que ele apresentou. Beleza, deu uma assistência aí no jogo contra o Corinthians, mas é uma atuação péssima. É um ano péssimo. Assim, o primeiro período do ano de Juba foi perfeito. Sim. Era uma orquestra, era uma sinfonia perfeita no esporte. Era um dos melhores mesmo do Brasil, inclusive. Exatamente, pretendido por muitos clubes, principalmente quando o Bahia demonstrou interesse. Outros clubes da Série A demonstraram também interesse. Sim. Mas o Sport não conseguiu segurar, e não teve a questão administrativa de pensar, pô, o cara vai sair, vamos trabalhar no silêncio, no caladinho aqui, que é melhor. Se for embora, vamos contratar um cara aqui, ó, de nome. Vamos começar a pautar jogadores que valem a pena contratar para trazer com as mesmas características de Juba, ou um pouco parecida. Não se fez. Trouxeram apenas Pegel, que ninguém se tocou que o cara tinha um problema no judicial, que fez com que o cara passasse 10 jogos sem jogar, e que isso nos atrapalhou de forma absurda para o decorrer da Série B. É amadorismo total, amadorismo puro, em sua maior essência. O segundo erro de nível amador, total. Que nem clube de várzea, eu falo de verdade, que nem clube de várzea os caras trabalham dessa forma. Foi saber que Igor Cariús estava sendo investigado e ninguém simplesmente... Pô, vai no mercado, pô, o cara vai ser culpado. Não tem como. Pois certeza, a gente não tinha certeza que se o cara ia ser inocentado ou não. Por uma parte ele foi inocentado, mas pelo na verdade, a suspensão só foi reduzida, mas ele continua suspenso. A FIFA foi punir, acabou. Todo mundo envolvido nos esquemas de aposta se ferrou. Não... E o pior ainda, Matheus, eu acho que o pior ainda, depois de suspenso, ele continuou no esporte. Recebendo 50 mil por mês. 50 pra mil. Quê? O contrato dele se encerrou dia 15 de novembro de 2023. Semana passada. E o cara recebeu... Foi quando anunciaram que ele ia sair. Faltando 10 dias para acabar o contrato. Não consigo entender o nível de amadorismo que a diretoria proporciona para um clube
de nome, um clube gigantesco como o Sport. É um O nível de diretor amadorismo. jurídico, na época, disse que era um excesso de zelo, porque ele não iria botar para fora um jogador e causar uma animosidade no grupo. Mas o Por cara causa ia. de 100 Mas o mil cara, reais. e o cara nem trabalhando tava. O cara Pois saiu é. aqui, ganhou 200 mil aqui, ó. Sem fazer uma mola, sem levantar um dedo. O cara simplesmente só caladinho na dele, sem aparecer nas redes sociais. Tanto que Só hoje, treinando, só tanto participando que de treino. hoje ele fez uma postagem na conta dele do Instagram de despedida, agradecendo o esporte. Beleza, agradecendo o esporte, mas o esporte, ó. A gente saiu com menos de 200 mil, o cara ganhando ali. Quando soubesse da situação que o esporte tava metido, que não foi um erro do esporte em si, mas foi um erro do Cuiabá, na época de Cuiabá, Sim. Igor Cariús Cuiabá, qual era do esporte? Rescisão de contrato. Toma aqui, ó. Como foi feito com outros, como alguns times fizeram. O Atlético Paranaense fez o rompimento de contrato com dois jogadores. O único clube que não fez foi o Curitiba, que fez questão de mandar, que mandou ele lá pro Chipre. Foi jogar no Chipre, mas se lascou do mesmo jeito, porque a FIFA suspenso, vazou, foi vapo total, e o cara tá suspenso 2 anos aí. Então, não tem choro nem vela para ninguém. A FIFA, quando bate sem avisar. Ela suspendeu, pode ir para a Suíça lá, ó, reclamar. Olha que de graças a Deus ter sido suspenso, porque tem gente que foi banida. Exatamente, tem gente que foi banida. Jogadores que foram banidos. Mas... Então aí, ó, caladinho, alguns estão envolvidos aí com futsal, alguns estão envolvidos... Metido com aposta, fazendo propaganda de casa de aposta. O mais engraçado é isso. Os caras estão envolvidos com casa de aposta, sabe? É engraçado demais, eu não consigo conceber. Aí vamos para o próximo erro? Vamos para o próximo erro. Vamos lá. É muito erro, viu, torcedor? Mas continue mandando seus comentários aí. Deixa eu dar uma olhada. Vamos voltar, aproveitar aqui. Mandar deixa eu ver. Claudevan aí falando do se possível, comenta sobre o problema goleiro. Que também a meta do esporte. Se depender de Denis, minha nota. Pode deixar, Claudivan. A gente vai comentar. Já a gente vai falar dos jogadores. Segura aí que a gente tem coisa para falar. Ah, essa live aqui a gente vai falar demais, irmão. Só segura. Deixa eu mandar também mandar um alô também para a Maiara, também, que mandou um comentário aqui pra gente também. Maiara, valeu. Beijo. Mandar aqui pro Esporte de Verdade também tá aqui com a gente. Um abraço. Valeu. Mandar um abraço. Rubro-negra, galera. Mandar um abraço e um beijo para minha pequena, minha Lala, minha irmã. Um beijo. Olha aí, ó. Amo. Vamos tá lá. Vendo? Isso aí. Família, live familiar. Tamo junto. Aqui o Esportes é família. Tamo junto. Vamos embora. Mas vamos começar. Mas enfim, vamos voltando ao assunto. Vamos lá. Qual o outro erro? Diga lá. O outro erro realmente foi a contratação de Diego Souza, que foi uma forma de cortina de fumaça para abafar os erros que estavam acontecendo dentro do clube, na forma de administração do clube. Muito complicado, muito complicado. Eu acho que eu vou encontrar agora, eu vou falar um erro crucial que fez com que a gente não tivesse acesso. Eu acho que você tem o mesmo pensamento que eu, mas a entrega de cargo 3 vezes pedida para o Anderson Moreira. Que se ele quisesse pedir 3 vezes música no Fantástico, ele conseguia. Simplesmente. Ele pediu demissão justamente naquele jogo contra o Criciúma. Exatamente. Aquele desastre. Aquele que Renzo entregou o jogo, faltando 2, 3 minutos para acabar, o cara... E foi ali, na mesma partida, eu digo, ali começou a derrocada final do esporte. Foi aquele jogo que o avião bicou para baixo. Ali Exatamente. Começou a bicar o avião para baixo. Dali para frente, o esporte nunca mais foi o mesmo. Exatamente. Nunca mais. Viveu de lampejo. Uma vitória contra o Chapecoense ali. Teve aquele jogo contra o Londrina. Contra o Novo Horizontino também. Tal, essas coisas. Mas, enfim. A gente... Não, o jogo contra o Novo Horizontino acho que foi antes. Tinha sido antes. É verdade. Teve a vitória contra o Londrina. Depois teve a vitória contra o Chapecoense aqui. Ainda teve aquela vergonha, foi aquele jogo contra a Ponte Preta. Que saiu perdendo 3-0 e teve que buscar o empate.
né? Bizarro. Levando de 3-0 da Ponte Preta. 3-0 em 15 minutos. A gente conseguiu 3-0, sofrer 3-0 em 15 minutos. É absurdo, absurdo. Pois é. E fora de casa foi aquela desgraça que a gente já sabe que é sempre as campanhas do esporte e campeonato brasileiro. Quando não perde, empata. Quando não perde, empata. A gente sempre para ganhar é um sacrifício total. O esporte sofre essa maldição aí. Mas eu acho que esse foi realmente o maior erro para a derrocada do esporte, foi não ter abraçado a diretoria, ter escutado o Enderson, e por mais que ele tenha uma responsabilidade gigantesca, a diretoria tem uma parcela maior ainda, por ter segurado um cara que estava mostrando uma total incompetência e poder de grupo. Não estava segurando, não estava de maneira nenhuma. Era um cara que toda entrevista final de partida, ele minimizava os erros, falava que isso é normal, ao decorrer da competição sempre exatamente, era um cara que normalizava aquele protocolo que todo técnico tenta passar, só que ele passou de forma passiva, ele foi totalmente um técnico passivo, não mostrou agressividade, não deu as caras realmente quando precisava, quando fala, eu errei, eu sou o culpado, e quando ele mostrou, a diretoria não quis ouvir. 3 vezes. E agora, se você me permite, Matheus, vamos falar da diretoria. Por favor, vamos falar dessa diretoria. Eu tô salivando. Vamos falar da diretoria. Eu primeiro queria só falar o seguinte. Essa mesma diretoria foi a diretoria do ano passado. A diretoria que o Sport ficou em 7º lugar na Série B. Só um momento, Google. Essa diretoria foi mantida. Mas eu tô escutando. Tá. Essa diretoria, torcedor, foi mantida. Essa diretoria foi mantida para a temporada desse ano. Teve a chegada do Felipe Coelho, que é uma pessoa que eu conheço, por sinal, grande rubro-negro também, por sinal, mas que, na minha opinião, não estava preparado, não estava pronto para assumir aquele carro que ele assumiu. Eu tenho total, acho que liberdade para dizer isso a ele. É um cara que eu conheço, é um cara que tem consideração, mas não era para ele estar ali onde ele estava exatamente naquela posição. Algumas carreiras a gente já sabia o trabalho que ele tinha feito, a gente já sabia o que ele tinha feito. Seu Jorge Andrade também, a gente já sabia o trabalho que ele tinha feito. Vale lembrar aqui, eu não corro da responsabilidade, e você sabe muito bem que eu não corro dessa responsabilidade, e quando eu tenho para falar, eu falo mesmo. Tivemos a oportunidade de nos encontrar, tivemos o desprazer de encontrar com o senhor Sérgio Andrade e o senhor Augusto Carreira. Jorge Andrade e Augusto Carreira num evento que fomos. E sim. Eles vieram falar com você, a gente foi conversar sobre o esporte, e ele foi muito, muito incisivo no que ele falou e no que ele conversou com a gente. Afirmou que o esporte subiria campeão brasileiro. Jorge Andrade afirmou. O esporte vai subir e vai subir campeão. Com a certeza que ele tinha, eu não sei qual era, mas... Critiquei, cheguei e falei, dei os meus pontos como torcedor e como comentarista aqui do Esportista. Os dois conhecem, sabem, através de você, Gustavo, do Esportista. E não corri, não deixei para nada. Eu simplesmente mandei. Eu falei o que tinha para falar. Falei da situação de Wagner Love. E falamos de forma educada, no papo educado. Vale lembrar que foi muito boa. Muito cordial. Tanto da parte deles quanto da gente. Poucos minutos conversando com ambos, mas a gente tocamos em pontos necessários. Falei sobre as condições de Wagner Love no segundo turno, que não estava mostrando Estava mal fisicamente. Exatamente, não estava encontrando o caminho das redes. Comentei sobre a questão da contratação da não contratação de um meia decisivo quando vou aqui rapidinho. Quando o Juba foi embora. Comentei sobre a contratação de laterais, que o Sport hoje vive sem laterais. O Sport é um dos times que tem laterais de ofício, mas que nenhum funciona. É simplesmente dois laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo, que é inacreditável.
É como trocar 6 por meia dúzia. Não adianta. A substituição é absurda. Rosales ainda, quando vê uma contratação Rosales, vale lembrar aí que Rosales tem um contrato com o Sport até o fim de 2024. Permanece aí por empréstimo. Mas não foi bem aproveitado. Era um cara de origem, mas o que pesou bastante na contratação dele, que eu fiquei muito cabreiro, foi o tempo que ele passou afastado e a questão do futebol. Porque ele estava jogando aonde? No Chipre. E ele estava num futebol onde não é lá essas coisas. Ninguém conhece. Se você me perguntar o nome de um time no Chipre, eu não vou dizer para você. Eu não sei. Porque se for... me lembrar um aqui... Porque... Não lembre não. Não lembre não, que é muita coisa. Você vai ficar aí, ó, passando a noite todinha para tentar lembrar. Mas é isso. Um cara que teve a história no futebol espanhol, que jogou no espanhol da Espanha, jogou La Liga e os caramba. Sim. Se viver de história, não vale a pena. Tem que mostrar o agora. Se ele estivesse jogando futebol, chegasse para ser um cara decisivo, perfeito. Mas ele foi um cara onde não demonstrou interesse nenhum. Não mostrou interesse nenhum. Então é complicado. São erros atrás de erros que culminaram no maior fracasso da história do Esporte Clube do Recife. Apenas. E é difícil. Com certeza. Nesse século é difícil o maior fracasso, sem dúvida nenhuma. É difícil escutar você chegar para um dirigente de um clube, você cobrar esse dirigente, como eu cobrei de forma educada, lógico, porque eu não ia ser um cara... lógico, claro. Nem é nosso papel. Porque ali a gente estava representando os esportistas, mas se eu fosse representar como torcedor, a conversa já seria outra. E é a mesma conversa que eu digo hoje. São dois caras que não merecem o papel que exercem dentro do clube. São dois caras que nunca tiveram nada no futebol. São dois caras que provavelmente nunca chutaram a bola. E ainda mais, a gente tem um presidente que acha bonito, que se acha no direito. Na última entrevista, eu vou falar dessa entrevista agora, que foi a última entrevista pós-jogo, que o cara disse que não se sente culpado. Não se sente culpado de nada e nem arrependido de nada. Aí você vê. Torcedor, pois é. Ano que vem é o ano de eleição. Eu, Gustavo, você, milhões de torcedores. Temos mais de quantos mil torcedores sócios? Eu acho que são 20 mil sócios. 20, 21, 22. A gente não pode contar com 5 mil sócios para fazer uma eleição. A gente não pode depender de duas chapas, que são duas chapas de dinossauro que comandam o futebol do esporte. É praticamente a gente ver a Federação Pernambucana de Futebol dentro de um único clube. Porque a gente Exatamente. Porque a gente sabe, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol tá mais aí, ó, 20 anos já, praticamente como presidente. E vai ficar. Até segurar. Não tem para onde. É simplesmente um absurdo. O futebol pernambucano hoje, eu agora deixei de falar no quesito esporte, mas agora eu vou falar no quesito futebol pernambucano em si. Porque vejo que várias pessoas aqui estão aparecendo aqui que não são torcedores do esporte, mas que estão vindo para a nossa live e falar. O futebol pernambucano morreu. O futebol pernambucano não respira mais por aparelho. O futebol morreu. Não é dúvida, foi um fracasso total esse ano. Perdemos o respeito no cenário nacional e no cenário regional. Ainda mais. Bahia, Ceará. Hoje a elite do futebol nordestino é o estado do Ceará. Ceará, Fortaleza, aí tem o Bahia, tem o Vitória agora que tá voltando para voltou para a Série A. É difícil. Você vê um cenário de um futebol que se mostrava muito promissor e que o pessoal falava, o esporte carrega o futebol pernambucano nas costas. Isso é um fato. A gente sabe. Mas a gente não pode viver apenas de um clube. A gente tem que viver... Há quantos anos a gente não tem na Série A mais de um clube pernambucano? Desde 2016. Exatamente. Porque Santa Cruz Esporte. Exatamente. Foi a última vez. E acabou. Depois disso, nunca mais. Olha só. Matheus, tem uma pergunta aqui.
Aliás, um comentário. Claudevan, antes de comentar o comentário de Álvaro, eu gostaria de voltar ao comentário de Claudevan, que ele falou aqui Sobre os goleiros, né? sobre as situações dos goleiros do Sport, que foi, ele disse que, como foi aqui, para contar com o Denis era complicado. É complicado. Cara, eu vou o Sport resumir só rapidinho. Se você pegar os 3 goleiros do Sport e juntar, não vai dar um goleiro. Não vai dar um. Não vai dar um. Para resumir, a conversa é: o Sport hoje não tem um goleiro que mereça ser titular. Necessita ir para o mercado. Infelizmente, vai ter que trazer, no mínimo, 2 goleiros para o que Infelizmente, ou por sorte, Jordan e Denis são jogadores que estão em final de contrato. Jordan para voltar para o Brusque e Denis é um goleiro que não veio de outro time, mas veio por um contrato de rendimento, não rendeu o suficiente, provavelmente não vai ter uma renovação aí chegando no final do contrato. Mas, e Renan tem contrato até o fim de 2024. No final. Então a gente vai conviver aí com um cidadão até o final. Que provavelmente nem vai jogar, talvez seja até terceiro goleiro, né? Ou reserva. Vamos ver quem vai chegar. Vamos ver se o Sport vai contratar. Ainda temos isso. A gente não sabe. Mas é obrigatório. Vamos aproveitar então. A gente está falando aí, a gente falou da situação dos goleiros. Vamos então passar a lista agora dos jogadores que terminam o contrato esse ano, Matheus. Você está com a lista aí. O irmão de Mabé está falando aqui, irmão de... Desculpa lhe interromper, mas quero falar aqui com o Álvaro. Álvaro respondeu aqui. Sim. Anderson estragou muito a gente. Rosales, Gabriel, Wanderson, Edinho podiam render mais. Verdade. Mas eu acho que o futebol, se juntar ao futebol dos 4... Não dá um. Não é feito falar dos 4 goleiros. Se juntar os 4, não tem como. Não tem como. E falando Claudio, irmão de Magrão. Não é o irmão de Magrão. É o irmão do Maílson. É o irmão do Maílson. Denival é irmão do Maílson. É um jogador que só fez... Denival jogou apenas um jogo esse ano. Temporada é um goleiro muito novo. Não dá pra gente nem saber. Tá muito verde ainda. Tá muito verde, muito verde. Eu acho que ele poderia ser emprestado. Acho que justo, assim como a gente fez na época com o Saulo, emprestando para o ABC na época, o Sport emprestou. Eu acho justo para ele ganhar experiência, porque não adianta a gente ter um jogador novo aqui que é o 4º goleiro e que provavelmente nunca vai entrar. Exato. Dependendo, é mais fácil, é mais justo para ele e para o crescimento pessoal e profissional dele ser emprestado e ter experiência fora do clube. O Ed Gomes aqui, está perguntando quem é que vocês pensam em ser treinador para o Sport. Cara, o meu nome eu já tinha dito. O meu nome, infelizmente, não vai vir, que é o nome de Eduardo Batista. Exatamente. Era um nome que eu tinha pensado hoje como o cara para chegar, seria o cara que a torcida aceitaria. Praticamente seria uma unanimidade. E provavelmente era um cara que provavelmente não, é um cara que domina, que tem um domínio do vestiário. É um cara que ele bate, que ele fala mesmo. Ele é praticamente o pai dele. Exatamente. Ele é a cópia do pai dele. Exatamente. Ele bate de frente. E é um cara que já conhece a estrutura. Todo mundo tem respeito em relação a Eduardo. Situações difíceis. A segunda passagem de Eduardo no Sport não foi tão... Era péssimo. Não tinha como. Podia botar não tinha o que fazer. Um Ancelotti aqui que não ia resolver em nada. Pois mas pela primeira passagem de Eduardo, que quando ele teve tempo para trabalhar, o Sport viveu talvez seus melhores momentos de 10 anos para cá. A gente fez uma campanha fantástica no Brasileiro, na Série A, fez uma campanha de um ano de manutenção e o outro ano chegando até sonhar com o Libertadores. Exatamente. A gente ganhou uma Copa do Nordeste, ganhou... quer dizer, a gente tinha um time muito bom, muito justinho, muito bem treinado. Vocês viram assim, muito bem treinado no papel, mas ele acabou saindo para o Fluminense, veio o Falcão, e aí a gente sabe o que aconteceu depois, mas enfim. Indo na esteira de Ed Gomes, Zof, quem vocês acham que vem? Agora é difícil. A gente realmente... muito difícil saber. Não consegue falar o nome, porque o nome que se pautava em primeiro plano era o nome de Eduardo Batista, mas hoje ele
renovou com Correu o Novo Horizontino. a notícia que o Sport chegou a procurar Hélio dos Anjos. Não, essa Procurou. notícia é verdadeira. É, Essa notícia é verdadeira. realmente o Sport procurou Hélio dos Anjos. Mas ele não veio. Ele não vai abrir mão. Ele não vai Ele já trocar a ele já tem estabilidade um que ele tem domínio para São dele. Exatamente, ele Pois já é. tem um domínio de um clube. Ele já vem Pois de um é. time que E subiu ele aí. adora Belém, ele adora o Paysandu. Ele é muito Já teve altas passagens pelo Paysandu, então agora não é, né, depois de anos que ele vai inventar. Realmente. Pois é, e ele já é um cara que já tá velho, ele não vai querer ficar se queimando por conta de qualquer coisa. Ele é quase senhor de idade, já tá quase 70. Então, E vale lembrar que esse ano ele fez um comentário sobre a diretoria do Náutico. sim, Ele conhece bem os clubes daqui, ele conhece, conhece como sabe. a gestão de todos os três grandes da capital só muda o nome e o endereço, mas a forma de reger O formato é a o mesmo. mesma. É a Torcedor mesma, amigo. do Náutico de Santa Cruz que acha que esses novos presidentes que assumiram agora vai ser um choque de gestão, fique com o pé muito para trás, porque não há garantia nenhuma disso. É por isso que eu digo, eu falo em relação, e agora eu vou tocar no esporte. Se o esporte não aparecer uma terceira chapa, uma chapa alternativa, que mostre ideias que realmente importam para dentro do clube e que agrade o torcedor, esqueça. Se não mostrar, a gente vai viver com duas chapas aí. Ó. Provavelmente ano que vem. É por isso que eu digo. Vamos ter Yuri Romão de novo como presidente. Infelizmente. Não, no caso ele não pode, porque ele já se reelegeu. Já se reelegeu. Não pode, mas a chapa dele vai. A chapa pode. Vai. É claro, a chapa pode. Por ele vai. Isso pois é um problema. O que eu vou dizer para você é o seguinte. Eu torço muito que apareça uma corrente nova no esporte de pensamento político. Eu estou sabendo, vou dar aqui um spoilerzinho aqui. Eu estou sabendo de uma movimentação nos bastidores de uma galera que está se arrumando aí para apresentar o nome para o ano que vem. Que não tem nada a ver com esses dinossauros aí, nem tampouco com essa chapa de ouro. Bora botar agora, daí para isso ir para frente. 2026 aí, ó. Chapa Esportes aí, ó. Para presidente do esporte. Acabou. Se a gente tenta resolver os B.O. Rapaz, não é ameaçador de cabeça, não. Não é de cabeça, mas, porra, pelo menos a gente seria do povo pro povo. Não simplesmente. Realmente, quando focam nessa questão de dirigir, eu falo assim, eu falo brincando, lógico, porque é uma responsabilidade muito grande. Claro. Mas a gente precisa de um cara que consiga ser transparente. Porque a gente teve a gente tem, infelizmente, até o final da gestão, um presidente covarde, porque é um presidente covarde, que preferiu virar as costas para o clube, faltando na penúltima rodada do brasileiro, para acompanhar o Sub-17 e jogar em Portugal. Para quê? Para ir para lá. Para nada. Para nada. Para ir para o Porto, tomar vinho do Porto, para comer pastel de Belém, para, porra... Bacalhau. Para comer bacalhau. Senão o bacalhau português é muito bom, mas não era o momento, né? Não tem necessidade. Quando você tá na merda, você fica na merda com todo mundo que tá na merda junto com você. Porque isso demonstra força e a gente não tem. Se isso é um dos fatores que a gente pode botar de forma psicológica que afetou o elenco. Todo mundo não tinha uma referência. Se Yuri chegasse assim, falasse com a galera, é o seguinte, vamos abraçar a ideia. A gente sempre pede para a torcida comparecer. Torcida compareceu todas as rodadas. Batemos recorde em cima de recorde, 22 mil. Apesar de ter gente ter mandado a torcida ficar em casa. Pois é. Na última rodada, apesar disso. Eu fiquei em casa na última rodada, você também ficou em casa. Todo mundo pediu, a gente só obedeceu. Por isso que... Ele ficou também, né? Quem pediu, ficou. Quem pediu, ficou. E ainda mais, nessa última rodada, sabendo das circunstâncias que o esporte dependia para fazer cálculos e mais cálculos para subir, botaram ainda 11 mil torcedores dentro da ilha. Veja só. Para você ver. Para você ver. É o que eu tinha dito no meu texto, no meu vídeo. Passam-se diretores, passam-se jogadores,
mas o que sobra, meu amigo, é a torcida. A história do clube nunca vai acabar. Pode ter sido Essa manchada. não larga a mão do clube de jeito nenhum. A gente Essa pode não larga a mão do clube. chorar se estiver sofrendo, a gente vai viver o sofrimento, vai viver a alegria, vai abraçar o luto, vai abraçar tudo. Hoje vivemos num ano onde a gente perdeu um dos últimos símbolos de torcedores do esporte, que foi Dona Maria. Sim. E nem isso foi respeitado. No dia seguinte, estava lá um bando de jogador fazendo um pronunciamento para a torcida ficar em casa. Quer dizer, os caras nem noção para não dizer entendeu o que estava acontecendo, os caras têm. E para não ser injusto, não sei se ele estava representando os jogadores, mas o único jogador que participou do velório da Dona Maria foi o Rafael Thierry. Foi o único jogador que se dispôs a comparecer. Acredito que ele tenha sido o representante dos jogadores mesmo. Acredito. Mas eu queria ter visto, não vi. Mas era para nenhum jogador falar. Inteiro. Porra, velho, você tem uma torcedora que sofreu a vida inteira, mulher negra, pobre, já viveu em meio de escravidão. E a mulher que se dizia que a maior felicidade do mundo para ela era vestir as cores encarnadas, o preto e o vermelho, meu amigo. Quem não chorou com a ida de Dona Maria não tem mais coração. Simplesmente é uma pessoa vazia. Sim. Porque todo torcedor de verdade que se sentiu ali nas circunstâncias da vida de uma mulher tão sofredora e que ia e voltava para assistir jogo, que sofreu o pão que o diabo amassou, não ter a sua memória respeitada, é complicado, cara. Dói pra caramba. Era só velho, vamos dar essa alegria para quem realmente merece. Não deram, foram completamente omissos. A palavra é essa, a palavra é omissão. Ridículo. É ridículo, é difícil, é doloroso. É doloroso a gente chegar aqui nessa live e é a última live do ano, mas é muito difícil a gente chegar e falar sobre isso, porque é o que restou. Exatamente. A gente tá fazendo essa live aqui. Na verdade, pode ser até que aconteça alguma coisa extra que a gente tenha que fazer mais alguma. Mas eu já tinha entrado de férias. Eu já disse que eu tinha entrado de férias já. Mas é verdade. Mas a gente tinha que fazer aqui essa live para dar essa satisfação pro torcedor. Para a gente falar um pouco, a gente até desabafar um pouco. A gente já está com 57 minutos de live, né? Vamos também esticar essa live também 2, 3 horas, porque senão o pessoal daqui a pouco vai dormir e a gente vai ficar falando só queria. Vão dar 10 horas, mas só para ter uma noção do pessoal aí. O que é que vocês estão achando da live, hein? Nessa live a gente está falando realmente sobre o ano do esporte. A gente não tem muitas informações a dar. A gente vai trazer alguma informação a seguir, mas eu queria saber o que é que vocês estão achando da live. Por favor, se possível aí, comenta, deixa um comentáriozinho. O pessoal aqui, tem um comentário aqui, dizendo que sabe o que me deixou mais chateado? Foi, deixa eu ver aqui o comentário. Foi Yuri dizer que não se arrependeu de nada que ele fez em seus erros de gestão, na gestão. Exatamente, foi aquela coletiva desastrosa, né? Ele jogou pro ar. É um cara que ele sabe da posição dele e que sabe que já está no último período de mandato dele, então ele jogou. Exato. Tá pouco se importando. Exato. Um cara que estava agora em Portugal, aí depois foi para a Arábia Saudita, disse ele que os dirigentes foram fazer acordos com clubes de lá, e por sinal, a pessoa que ele nomeou como representante era empresário de Anderson Moreira e de Thiago Largue. Foi contratado agora para ser o nosso técnico da base. Quer dizer, que foi comentado como é que você faz isso, Yuri? Você bota um empresário para representar o esporte. Que vale lembrar aí, o técnico empresário. Da base já foi cotado, já se comentou se poderia existir a possibilidade dele comandar o time principal. Eu acho que é um técnico muito bom, demonstrou isso quando trabalhou pelo Atlético Mineiro. Sim. É um excelente, mas ele não foi contratado para a função de técnico principal, do elenco principal. Então, a função dele continua sendo como técnico das categorias de base. Da categoria de base, eu acho que é do Sub-20. É do Sub-20. Do Sub-20. Tem trabalho do Sub-20, exatamente. Tem aí a copinha já chega, então, enfim. Mas vamos seguir. É isso.
Bom, o pessoal que tá nos comentários aqui, o pessoal tá gostando da live aqui. A gente agradece de A gente coração. agradece. Que bom que o pessoal tá gostando, mesmo a live se estendendo um pouco, mas que bom que o pessoal tá gostando, né? Sinal que a gente tá conseguindo passar conteúdo e o pessoal tá absorvendo. Então isso é bacana. É Muito bem obrigado, legal. pessoal, de verdade. A gente agradece Valeu bastante. mesmo, né? Muito Trabalho, obrigado reconhecimento mesmo. de trabalho é tudo pra gente. Matheus, Ô, Guga, se não pra gente fechar a nossa ia falar live aqui, isso. vamos passar a lista aí pro torcedor dos jogadores que terminam o contrato nessa temporada e os jogadores que terminam na próxima. Vamos passar a lista e aí a gente comenta. Se a gente fosse diretor do esporte, que infelizmente não seremos, né? Ou felizmente, né? Quem a gente ficaria ou não. Então vamos Livramento, meu lá. amigo. Bora lá. Torcedor. Para essa temporada, quem é que termina o contrato? Para essa temporada Para agora. essa temporada do atual elenco do esporte, torcedor. Jordan, que é por empréstimo pelo Brusque, e Denis, que provavelmente a gente não sabe realmente o destino dele, se ele vai deixar o clube ou se o clube vai renovar. Acho muito difícil. Mas é isso. Posição de goleiro, esses são os dois goleiros que estão em final de contrato. E por mim não fica nenhum. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Na lateral, a gente tem aí Eduardo e Filipinho. Os dois pelo empréstimo do Artsul, do Rio de Janeiro. Aí os dois é do Eduardo, que já estava aqui, e Filipinho também. São por empréstimo, jogadores por empréstimo. E Natan, pelo empréstimo do Fortaleza. Então, esses são. E chegou agora por último, né? Chegou agora por último. O menino agora que chegou. O zagueiro aí, Alisson Cassiano, que foi um contrato feito até o final de 2023. Consta aqui que é o último ano dele. Pela postagem que ele fez, é uma postagem de despedida. Eu acho que ele não permanece no esporte. Sim. Em 2024. Um jogador aqui que por mais que deu trabalho esse ano, o elenco foi difícil, mas os volantes aí que estão indo embora, que estão em final de contrato, é o volante Felipe, que veio do Goiás. Pelo Goiás de empréstimo, tá? Provavelmente, Goiás, como o Goiás vai tá quase caindo, provavelmente vai jogar pelo Goiás, caso aconteça, quase finalizando, a Série B de 2024. Ronaldo, que já é um jogador praticamente... quase 10 anos aqui, né? Quase 10 anos. Praticamente é um funcionário público, que joga aqui como funcionário público, que se sentou na cadeira e ficou. E pois também Fabinho. Fabinho eu falei para você no último jogo, eu acho que ele é um jogador que deveria permanecer, sabe? Eu já penso diferente, eu não renovaria com ele, não. Não renovaria, não. Eu acho que seria Felipe, eu analisaria o caso. E também teria que analisar a vontade de Felipe, né? Que a gente não conhece a vontade de Felipe. Felipe é um cara muito, muito preguiçoso, né, nesse quesito. No futebol ele joga bem, mas na hora que ele tem a vontade de falar e de ficar ou de sair, ele simplesmente... Exatamente. É um jogador que tem pouca intensidade mesmo. E Ronaldo, pelo amor de Deus, né? Já deu, né? Já deu. Vai pro Deveria existir um corte aí, um concursado aí. Exatamente, esporte, verdade. Concursado. Tem que cortar essa... É o novo Felipe, é o novo Toby. É o novo Toby, que passou anos aqui. Eu não vou falar não, porque o meu amigo Matheus aí é filhão de Toby. Abraço aí, Matheus. Vamos em frente. Passou. Ninguém falou dele aí. Saudades, Toby. Aquele beijo, irmão. Mas vamos seguir aqui. Minha Jorginho e Alan Ruiz, que existe ainda uma cláusula de contrato de renovação automática. Se o esporte subisse, seria automático. Agora... Então agora o esporte tem que negociar com ele. Jorginho, eu vou dizer, cara. Não dá. Eu acho que... De verdade, na minha opinião, não dá mais. Não é o... Mas vamos ser justos. Foi o cara que fez mais gol depois do Wagner Lopes no elenco atual do esporte. Sim, tudo bem. Fez 13 gols. Fez uma temporada, mas é difícil que continue aqui. É difícil. Alan Ruiz, eu acho que também é um cara muito difícil de permanecer. Queria muito mais ver o futebol dele. Queria muito, mas é difícil, velho.
complicado, mas Muitos jogos foi escalado na posição errada também, né? por isso, vamos frisar isso também. por isso que ele é um cara diferenciado. A gente percebeu que ele é um cara diferenciado. A bola ele tem, sabe tratar a bola. A gente percebeu, em loco a gente viu isso. Então eu espero que o Sport tenha um cuidado a mais no contrato dele aí. Na possível renovação, enfim. Vamos partir agora para o ataque. Seu Wagner Love, fica em casa, pode ficar em casa. Pode ficar no Rio de Janeiro. Pode já ir para Dubai, passar as férias lá. Carnaval, amigo, dia 8 de fevereiro. Dia 8 até dia 15, botaram mais um dia de carnaval. Você pode passar os 5, 6, 20, 50 dias aí de carnaval no RJ. Fica aí, na boa. Copacabana é ali do lado. Só aproveita a cidade maravilhosa. Tu já tá em casa, então fica por lá mesmo. Diego Souza pode jogar futebol lá na praia também, na Barra da Tijuca. Pelo menos Diego Souza já se antecipou e já disse que não fica. Pelo menos isso. Aí Facundo Labandeira pode voltar. Pode voltar para tomar chimarrão lá no Uruguai. Meu irmão, eu não posso falar o que eu quero falar aqui, porque é complicado. Mas o que eu tenho para falar é, eu boto a culpa do não empate da vitória do Sport contra o Vitória nas costas de Labandeira. Nas costas do seu Labandeira. Perdeu dois gols. Ali, ó. Absurdo. Absurdo. A gente chegar no primeiro... Se a gente tivesse ganho... Se a gente não pode pensar mais no si, porque não aconteceu. Mas se tivesse ganho, no primeiro tempo, ao final do primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa, a gente já estava comemorando o acesso. Acabou-se. Mas vamos lá. Edinho, tchau. O Fortaleza, se quiser que eu pague o Uber, Edinho, eu pago, a gente paga, não tem problema. Eu levo ele no aeroporto. Uber pra você para o aeroporto, tem problema. Não, eu faço questão de levar ele no aeroporto, carrego as malas dele. Não faço questão nenhuma desse cidadão mais visto na camisa de fogo. Michel Lima, meu Deus do céu. Outro, pode ir pro Wagner Love, inclusive, que é passa dele. É outro carioca aí que pode ir embora. Não vale a pena. Foi um gasto desnecessário trazer um cara da segunda divisão em Portugal aí. Absurdo. Ele vai voltar para Portugal aí. Deixa ele ir para Portugal mesmo. Esse aí toma vinho e come bacalhau lá mesmo. Pois é. Seguido. Wanderson, meu Deus do céu. Pode voltar para a Bulgária, por sinal ele é búlgaro, né? Por sinal ele é búlgaro. Meu Deus do céu, um cara que não deveria nem entrar em campo. O cara, eu não consegui nem comemorar o gol desse cidadão sábado. Eu não consegui comemorar. Pois é. É difícil, velho. É difícil demais. Vamos lá. Fabrício Daniel. É um cara que eu vou sentir falta. Eu gostaria que tivesse ficado, mas se aqui não vai ficar, então, infelizmente. Uma trajetória muito boa. Desejo tudo de melhor para ele, porque foi um dos jogadores aí que realmente tinha um futebol para render, mas Henderson não soube deveria aproveitar o cara. Ter tido mais chance como titular, sim. Deveria. Principalmente, eu vou bater na mesma tecla. Ele era para ter jogado em muitos jogos que Wagner Love estava mal como centroavante. E mostrou no último jogo aí o que era para ter sido feito. E fez. Mas agora já é tarde. Gabriel Santos, esse cidadão aí, eu nem vou, eu já vou pular. Esse já foi. Esse aí já... Isso aí só vou nem perder tempo. Para ir pro Alfaiate ou para ir pro Bar do Cuscuz. Só veio para isso mesmo. Passou um turno todo sem fazer nada. Edson Negueba. Veio reaparecer por encanto no último jogo. Reapareceu... nada. Joga um pouquinho aí, só migalha, tá ligado? Jogando migalha. Tipo isso. Vamos lá. Temos aí Edson Negueba e João Pedro. Esse Negueba já tá vendido, inclusive, né? Já tá vendido, não vai jogar. Já tá com a conta do Ceará. E João Pedro. E Pedro pode voltar pro Internacional, um abraço. Chimarrão. É um cara que tinha, e vale ressaltar que era um cara que o esporte era a oportunidade da carreira dele para ele se firmar no cenário nacional e não sobreaproveitar. Mas é isso. Pois é. É isso. Agora posso falar agora dos... Nosso amigo aqui, Josinaldo Lins, aqui, professor Oswaldo, um abraço. Tá mandando aqui, ele apareceu por motivo de César Lucena, é outro também que se quiser ir embora também. Seu César Lucena pode ir embora também. É outro que só sabe o que tinha para jogar, jogou. O que veio para ser técnico e comissão técnica não serve para nada. Infelizmente, como
como auxiliar técnico é péssimo. 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 Vamos lá. Não tem Mas vamos lá. autoridade nenhuma. Jogadores agora que terminam o contrato no ano que vem, vai pra frente. Que permanece aí na temporada que devem até o final de ficar, né? 2024. A maioria dessa aí, Isso, a maioria essa daqui galera deve fica. ficar. Renan e Denival até o final de 2024. Os dois goleiros aí que, meu Deus do céu. Realmente, Denival deveria ser emprestado, volta a bater nessa tecla, ganhar experiência aí, porque é um garoto novo e não vale a pena se queimar um garoto desse no elenco que não se esforçou para nada. Mas é isso. Com certeza. Lateral aí, Roberto Rosales vai até o final de 2024. Me interessa conhecer mais o futebol dele, porque o que a gente viu foi pouco em relação. Eu quero realmente ver a temporada inteira dele, não gostaria de ver apenas 10, 15 jogos. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos lá. E Everton, que se encerra em julho de 2026. Que o Sport tiver essa questão de renovar o contrato dele até 2026. Mas é isso. Temos aqui também. O pessoal tá falando aqui, amarra Jossen nessa barca aí, por favor. Preparador de goleiro também, péssimo. Pode ir embora também. Horrível. Eu acho de verdade. Os piores preparadores de goleiro que eu já vi no esporte. O último preparador, eu não lembro o nome dele, eu não consigo me lembrar, mas eu sei que o cara era muito foda. O último preparador de goleiros excelente que o Sport teve foi um chileno. Roberto Rojas. Que foi o cara que fez Magrão ter a melhor fase dele no esporte. Fazer história no esporte. Esse cara mudou o cenário de goleiro na Ilha do Retiro. É uma pena ter ficado tão pouco tempo aqui. Ficou só um ano e meio. Um ano e pouco, quase 2 temporadas aqui. Pouco tempo, mas ele conseguiu transformar Magrão no que Magrão é e sempre será. Se tornou e sempre será. Zagueiros aqui, a gente tem Rafael Thierry, que renovou há exatamente, eu acho que 3, 4 meses atrás, até o final de 2025. Foi. Então, a gente tem aí mais um tempinho com ele. Vai ficar, sem dúvida nenhuma. É o capitão do elenco, então provavelmente já demonstrou interesse nisso, já foi renovado o contrato. Então, seria muita sacanagem da parte dele que ele pegasse. Embora Frise não fez uma grande temporada, não. Não fez uma grande temporada, não. Thierry já jogou mais. Ano passado jogou mais do que isso. Com certeza. É um ano muito melhor no passado do que esse ano. Mas enfim. Deixa eu tocar aqui no ponto do nome, próximo nome, Sabino, que tem um contrato até até abril de 2024. Aí é que tá. É um nome, é uma situação interessante. Sabino só tem 4 meses de contrato mais no esporte. Sim. Vai valer até o final do Pernambucano. Até o final do Pernambucano. Vai valer a pena continuar? Eu acho que não. Eu não continuaria. Eu acho que o esporte pode acertar aí com ele para liberar esse contrato. Sabino, para mim, vai depender do andamento do esporte na temporada. Ou se ele quiser renovar, agora vamos renovar com um valor aí compatível com o que ele mostrou esse ano. Exatamente. Não foi nada bom. Exatamente. Não foi nada bom. E Renzo, Chico, infelizmente eu não sei para quê, mas Chico vai ficar até o final de 2024. É um jogador que não serve mais para o esporte. É um jogador que... É um jogador que tem dividido opiniões. Mostra uma total insegurança com a bola nos pés. Entrega muitas bolas. Sem dúvida. Que assusta. Assusta de verdade. O último nome aqui da zaga, que fez questão de entregar 2 bolas aí para o Criciúma, é o Renzo. Renzo que tem contrato com o esporte até o final de 2025. É o menino do esporte, mas precisa ser muito maduro ainda. Precisa amadurecer muito bem. Pois é. Mas enfim. Volantes que permanecem aí até o final de 2025, não 2024. Ítalo e Pedro Martins. 2 volantes que permanecem aí no esporte, que vão até o final de 2025. Tem muito a ser trabalhado. E o principal nome deles, Fábio Matheus, que tem um contrato até o final de 2026. Esse é a nossa torço muito que ano que vem seja o ano dele. Eu torço muito que ano que vem. A nossa próxima promessa do esporte para dar alegria ao torcedor. E se só é um menino muito bom. Ele é um menino muito bom, muito humilde. Família humilde também. E em campo demonstra que é um cara
muito forte. É um cara muito forte, mas que precisa ser trabalhado. Precisa. Às É um vezes, jogador que ainda tem o pontos a trabalhar. às vezes, pontos físicos e num ponto psicológico também. Às vezes, sob pressão, ele Às vezes é um cede jogador. bastante. Exato. Ele cede bastante quando está sob pressão. Então, essa parte psicológica dele, o Sport tem que tratar mais. Mas é um jogador muito novo e que pode render frutos financeiramente muito bons para o Sport. Mas vamos lá. Vamos lá. E atacante, Paulinho, que vai até o final de 2025. É verdade. E tem os jogadores que estão emprestados que vão voltar, né? Sim. Tem alguns jogadores aí que estão emprestados que vão voltar. Não me foge agora de cabeça alguns nomes meu Deus. Nosso amigo aqui, José Luiz, tá botando Luiz aqui. Maluf. A volta de Luiz Maluf no futebol, meu Deus do céu. Só um eterno pesadelo que a gente tá vivendo. Olha, eu sinceramente, eu não tenho nada a comentar sobre essa informação. Eu espero que seja uma bela perua, mas tudo bem. É um câncer de cota. Pois é. É maldição, é um termo, é como se fosse Valdemort, a gente não pode falar dele. Muda aí. E tem mais alguém? Tem mais alguém? Não, desses nomes, deixa eu falar aqui. Fábio Matheus não fez base como os outros desde cedo. Exatamente, Josinaldo. Exato. É um diamante a ser lapidado. Eu sempre falei, desde a primeira vez que esse menino vestiu a camisa do Sport. É uma joia muito boa que o Sport tem na mão. A gente vale lembrar que a gente tem ainda Pedro Lima, que jogou a Sub-17. E que provavelmente já está sendo sondado pelo futebol europeu. É preocupante. Sim. Temos 2 anos de Pedro Lima tem um contrato. Eu duvido. Eu sinceramente começo a ter dúvidas se ele vai jogar a copinha, porque eu acho que ele vai subir direto pro profissional. Sim. Eu acho que é a necessidade do esporte. A posição dele é necessária para o esporte. Eu também acho. É um jogador que eu acho que valeria muito a pena. É um jogador muito novo, tem 17 anos. Claro, você tem que ter essa paciência também de entender que a gente que é um cara que vai ter que ser desenvolvido. Mas tem potencial. Mas é outra joia a ser lapidada. Potencial muito grande. Eu só queria pode falar. fechar aqui um comentário, Matheus, que agora no início de janeiro a gente tem a copinha aí. Ano passado, esse ano, na verdade, o Sport foi nas quartas de final da Copa. Com um time jogando muito bem. Totalmente. Um time que tinha Lucas André, que tinha Juan Xavier, que tinha Riquelme, que tinha Marcelo Aju, né? Que tinha vários jogadores. Se machucou, né? Riquelme, infelizmente, se machucou. Pois é, que tinha jogadores aí que estavam muito bem. O próprio Fábio Matheus também, que jogou a copinha. E Anderson não aproveitou essa galera direito, cara. O que me deixa mais revoltado é isso. Eles escalando o campeonato pernambucano contra Caruaru City, contra Porto, contra Ibis. Time principal. Pra quê? E você podendo usar os meninos aí, podendo dar rodagem pros meninos, até para usar na Série B, para ver logo quem é que podia usar e quem não podia usar. Falando aí de Aju, você tocou no nome de Aju. Aju que teve um problema no começo da temporada. Eu acho que foi logo no início da Série A, não me lembro direito, mas ele teve um problema, questão jurídica. Ele ia embora, né? Ele embora do Sport e tal. Escutou muita gente, menino novo. Escutou muita gente novo. Assim, na conversa de empresário, de família. Conversa de empresário, safado. Agora, essa é a verdade. Um outro nome aí que a gente tocou aí, que participou da Copinha, foi Riquelme. Riquelme era um jogador que era uma promessa. É uma promessa. Mas a gente sabe das limitações de Riquelme. Lógico que é um jogador craque, que a gente vai bater de frente. Mas, por conta das influências do pai dele, escutou muito o pai dele, acabou que queimou o garoto, e o garoto foi pro Internacional. O pai dele achando que Riquelme só ia jogar 2 partidas pelas categorias de base do Internacional e ia automaticamente subir pro time principal, não aconteceu. Pois é, cara. Às vezes, a gente sabe, pessoal, a gente conhece um pouquinho de futebol e sabe dessa coisa. Sabe que não é assim. Não é assim que a banda toca. E na época, quando isso aconteceu, eu trouxe o nome do
o jogador do Santos na época, para você. Você se lembra? Lembro, sim. De Sim. quem queimou, como é o nome dele? Cara, deixa eu tentar me lembrar Foi a aqui. revelação junto com o Neymar na época. Jean Shearer. Jean Shearer. Quem queimou Jean Shearer foi o próprio pai. Mas por quê? Exato. Porque o pai não tinha instrução. O pai realmente era uma pessoa muito humilde, que não tinha instrução nenhuma. E quando viu a oportunidade do dinheiro na frente dele, quis ir embora para jogar no Real Madrid. Pois é. Pular etapa. Mas não é assim que a banda toca, não, minha gente. É, Infelizmente, futebol não é brincadeira, não. A gente é tão simples, não. Mas é isso. Bom, vamos tocar agora a gente já tá... já estão há quantos minutos já? Já estamos com 1h20. Mas Caio Jorge também é outro exemplo também. Sim, Caio Jorge. Caio Jorge também foi outro exemplo também. Embora Caio Jorge tenha ido jogar fora, né? Mas cadê Caio Jorge? Cadê se eu falar dele? Eu acho que ele nem tá mais na Juventus, eu acho. Eu acho que ele nem tá na Juventus. Ele tava se lesionado. Ele tem se lesionado. O Reinier do Flamengo também. Sim. Rodou. Tá jogando lá no Frosinone, lá da Itália. Um time lá pequenininho. Da Itália. Jogou no Borussia, jogou no Real Foi pro Borussia Dortmund. Passou o Borussia Dortmund. Quer dizer, a galera pensa que o futebol é muito fácil, mas não é fácil. O futebol não é ciência exata, não, gente. Não é ciência exata, não. Bom, torcedor, a gente já tá aqui com... Termine de falar. Não. Termina eu falo. Não, pode concluir. Concluir. Na verdade, não é a conclusão, mas são nomes aí que surgiram pra gente comentar aí. Então, pode continuar aí, ao final da sua fala eu meto bala. Não. Então, é só para avisar que a gente já está aqui com 1h20 de live aqui, então a gente já vai fechar a live. Mas foi uma live muito massa, a gente tocou aqui muitos assuntos, muitos pontos. Ela vai ficar guardada aqui, a gente vai guardar essa live aqui para vocês assistirem aí quando vocês quiserem, né? Depois. E o que a gente pode dizer, torcedor, é que o Sportices vai continuar ao lado do torcedor e da torcedora do esporte. A gente quer ver um esporte mudado no ano que vem, um esporte diferente, um esporte que pense diferente, que trabalhe diferente. A gente não tem aqui compromisso nenhum com o lado A e com o lado B. O nosso compromisso aqui é com o Esporte Clube do Recife. Não tem aqui, a gente não está fazendo campanha para A ou para B. Tanto é que nas eleições, quando houve eleições com aqueles 5 candidatos, por exemplo, vocês lembram que a gente fez entrevista com cada um e dando tempo exatamente para todos, mesmo tempo para todo mundo falar. Entrevistou, na época, vários candidatos, até Milton Bivar a gente entrevistou Melo Campos, entrevistou Eduardo Carvalho, entrevistou um monte de gente. E todos eles, basicamente, apesar de vários nomes, mesma conversa. O mesmo discurso, a mesma maneira de pensar o futebol, a mesma maneira de fazer futebol. E está provado que esse sistema faliu. Não dá mais. Senão, ano que vem, a gente vai estar fazendo outra live aqui, eu e Matheus, nessa mesma época, lamentando outra não subida do esporte. Pessoal aqui do Esporte Verdade, vai marcar uma live junto. Vamos marcar, fica à vontade. Com certeza, aí. Chega lá no inbox, manda aí pra gente aí. Segue a gente aí no nosso perfil do Esporte. Esse programa para fazer uma live junto. Segue aí. Todo mundo aí que quiser seguir, segue a gente nos nossos perfis pessoais. Lá no Chile, no Esportices. Tem o TikTok também, Esportices. Tem o canal do YouTube. Twitter também, que a gente fala muito por lá. A gente fala muito mais por lá do que por aqui. Muito mais pelo Twitter do que por aqui, pelo Instagram, exatamente. A gente está começando a vir, migrando para essa questão por conta da live. A live aqui a gente consegue uma dinâmica melhor. Aqui é uma live, aqui é bem um recurso que é melhor de fazer. A gente tem uma dinâmica melhor com vocês, torcedores que gostam de debater com a gente também. Porque aqui a gente... Apesar da limitação de tempo que ela tem, né? 1h30. A gente conversou, a gente falou isso. Então, só para terminar, falando sobre alguns nomes que o SofaScore do Leão trouxe, alguns nomes assim, vou falar bem por alto mesmo, que a gente... Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Vai, bola, vamos lá. Comentaram aí com um cara totalmente aleatório, Carlos Caicedo do Melgar, do goleiro peruano. Já está há 5 anos lá jogando.
Luiz Daniel, do Sampaio Corrêa, eu acho, tem 30 anos, mas 75 jogos, 221 jogos, 221 defesas, 141 dentro da área, 4 de 14 pênaltis defendidos e 25 jogos sem sofrer gols. Tudo bem. Mas para uma Série B, e visando uma Série A, eu acho que não seria um nome adequado. Tocaram aqui no nome do goleiro da Chape, Ayrton, de 29 anos. Eu acho que não é um nome forte para ser titular do Sport. Eu acho muito difícil. Não vou comentar o nome de Neneca aqui do Londrina, porque, enfim, o pessoal aqui botou pensando no futuro. Mas pensar no futuro assim com esse jogador, eu acho difícil. Falar aí na lateral, eu acho que é um fator muito importante a se pensar, que a gente conversou sobre para o próximo ano a gente ter pelo menos 2 jogadores, 2 contratados de cada função para peças de reposição, porque esse ano machucava um, a gente não tinha peça de reposição e colocava um jogador oposto, ou principalmente 2 jogadores que não conseguiam se encaixar bem com o esquema tático apresentado. É o Rodrigo Gelado, do Vila Nova. São 34 jogos, 1 gol e 4 assistências. 122 duelos ganhos e 48 desarmes. É um nome interessante. É interessante, mas nada tão absurdo. Vamos lá, Matheus. A gente só tem mais 5 minutinhos de live. Vamos lá, vou tentar forçar aqui. Então, vou pular dessa parte lateral e vou para a parte para os delanteiros ali. Tocando num ponto aqui, comentaram aqui, só voltando, o Caetano, zagueiro do Corinthians, tem 24 anos aí, é um jogador que já vem de 3 temporadas jogando na B e na A, sim, mas nunca teve a oportunidade firmada pelo Corinthians. Seria um nome interessante a se pensar, principalmente pela idade. Vamos aqui, vou tocar no meia, Jean Carlos. Jean Carlos, para mim, eu falei desde o começo do ano, seria um jogador que se encaixaria bem, porque ele ocuparia o lugar de Juba na saída de Juba. Então, é um jogador que não está sendo bem aproveitado pelo Ceará. Teve seus momentos, fez gol contra o título do Sport, o título do Ceará em cima do Sport, mas é um jogador que sabe muito bem da bola. Já é familiarizado com a cidade, já conhece bastante. A princípio, ele não queria sair do Náutico. Ele não queria sair de Recife, na verdade. Ele queria vir para o Sport, mas o Náutico botou uma multa rescisória para sair muito mais alto do que o Sport poderia pagar. Mas agora, enfim, é um nome a se pensar para o meio de campo na próxima temporada, visto que ele não está sendo aproveitado no Ceará. Paulinho Capellini, que é uruguaio, que vem aí tá sem clube, jogou no Cuiabá, é um nome interessante. Vou adiantar aqui. Já se falou no nome de Chico. Chico, ponta esquerda do Mirassol. Chico Quinho, coreano lá. Já teve contato com o Sport, já teve contato outras vezes com o Quinho para tentar trazer, mas não trouxe. Não sei o que é que vai fazer, porque realmente, se a gente se desfazer de Edinho e de Labandeira, provavelmente seria um nome interessante a se trazer. Esse aí, para mim, é uma unanimidade. Gabriel Poveda. Poveda teve um ano excelente, na temporada excelente ano passado, jogando pelo Sampaio Corrêa. Foi artilheiro. No Havaí esse ano não foi tão bem. Só fez 4 gols e 1 assistência. Tava no futebol boliviano, tava jogando, se eu não me engano, no Bolívar. Se eu não me engano, tava lá. Mas é um jogador que é um centroavante. É de verdade um centroavante. E o cara que a gente já conversou sobre e que você deu a negativa de trazer novamente, que é Mikael. Mikael aí. Exato. Que não Mikael acho que seria. Não se encaixou tão bem. Me preocupa muito a questão física. Me preocupa muito a questão física. É isso. Mas é isso. Mas é isso, torcedor. A gente. Que se falam aí, muita especulação. Na verdade, não são nem especulação, são nomes que o torcedor gostaria de ver. Sabe? É isso. É isso, torcedor. É isso. A gente vai ficando por aqui. A gente quer agradecer demais a vocês que ficaram aqui com a gente. Valeu mesmo. E vamos aguardar, né? Vamos ver o que esse esporte aí
reserva pra gente aí. Josinaldo falou aí um ponto. Se Mozart for fechar com o esporte, Kim pode vir. Acho que sim, porque ele. Até porque Kim era o titular dele, né? Exato. É o titular dele no Mirassol. Então, é bem que ele, se for ele vier mesmo, é bem provável que ele vá puxar alguns jogadores de lá. Mas aí, é isso, então. Torcedor e torcedora, muito obrigado. Valeu mesmo. Siga a gente, siga os Esportistas. E a gente volta em breve. Se as coisas houverem assuntos aí pra gente comentar, a gente volta em breve. Valeu? Então, um abraço, torcedor, um abraço, torcedora. Matheus, obrigado. Até a próxima. Pelo Esporte Tudo. Valeu. Valeu, Abraço. Guga. Abração, torcedor. Até a próxima. Vamos para a próxima temporada aí. Se Deus quiser, a gente volta para a Série A. E aí, só agradecer a você aí que está participando. Você que participou e nos acompanhou até o final dessa live. Muito obrigado. Obrigado também pelo feedback. Agradecendo a todos mais uma vez. E do fundo do coração da gente, brigadão aí pelo Esporte Tudo. Valeu. É isso aí, galera. Valeu mesmo. Brigadão, brigadão. E sigam a gente nas redes sociais, sigam os Esportistas. E a gente volta, viu? A gente volta. Vamos voltar. Firmes e fortes. Valeu. Abraço.